Plata e Alcaraz na berlinda da torcida rubro-negra. Na verdade, os gringos estão na berlinda rubro-negra nesta segunda-feira. Gonzalo Plata com uma possível saída do Flamengo já na janela do meio do ano que vem. Alcaraz com uma certa problemática a ser debatida e eu quero a sua opinião. E o Rossi, nós já conversamos mais cedo, muitos torcedores do Flamengo culpando o Rossi por esses gols que ele vem sofrendo. Inclusive dizendo que o Rossi é o goleiro das bolas fáceis. Os três gringos parecem que ainda não agradaram totalmente a torcida rubro-negra. Eu quero falar sobre eles, quero falar também sobre o atacante atleticano oferecido ao Flamengo. Será que foi o Hulk? Será que foi o Paulinho? Nós vamos falar sobre isso. Quero falar ainda sobre eleições no Flamengo. Gente, toda vez que eu venho falar de eleição no Flamengo, eu já preparo o coração que eu sei que a pancada vem. Nada que eu fale vai agradar 100% a você que está ouvindo aí. E a minha função é essa mesmo, é dar informação e não agradar a vocês. Por isso que eu falo sempre a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Mas vocês não têm noção da quantidade de golpes que estão sendo tentados para acabar com a eleição no dia 9. O mais recente agora, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou na justiça contra o próprio Flamengo. É mole? Aconteceu. O Landim entrou na justiça para pedir que no dia da votação, que vai acontecer daqui a uma semana, na segunda-feira da semana que vem, ninguém tenha que se identificar para poder votar. Sem um documento de identificação e uma foto, quem pode garantir que as pessoas que vão lá votar realmente são pessoas aptas a votarem? Quem pode saber se quem votou realmente é quem está apto a votar se você não tem nenhum documento, nenhum registro? Só para vocês entenderem, quando a gente vai votar para presidente, para prefeito, quando a gente vai votar, a gente tem que passar no mesário, entregar a identificação, assinar e depois o voto é secreto. Ninguém sabe em quem eu votei, em quem você votou, mas todo mundo sabe se você votou ou se você não votou. Tanto é que depois você tem que justificar, paga uma taxinha lá e tudo, mas não é assim que funciona. Não é assim que é tudo feito às claras? Não é assim que é tudo feito da maneira correta? Então por que o Landim quer tirar a identificação das pessoas? Porque o Landim entrou na justiça contra o Flamengo para que não haja identificação de quem vai lá votar. Se no nosso país tem que haver identificação, se em todos os países modernos há identificação, não há identificação em quem você votou. Isso não pode ter mesmo não. O voto é secreto e é só seu. Mas a gente tem que saber quem compareceu, quem votou. É assim em todo lugar. E o Landim não quer isso. Mais uma tentativa de golpe. É a segunda vez que a chapa do Landim, porque vamos ser claros para todo mundo, né? É a chapa do Landim. Quem for votar no Dunche, não vai votar por causa do Dunche. Vai votar por causa de Rodolfo Landim e do belo trabalho que ele fez à frente do Flamengo. Isso todo mundo concorda, né? Então, é a segunda vez que a chapa do Landim entra na justiça contra o Flamengo. E o engraçado é que a primeira vez foi o vice-presidente de gabinete da presidência e agora o próprio presidente rubro-negro entrando na justiça contra o Flamengo. Há muitas pessoas que me perguntam, Fabrício, por que você está do lado oposto do Dunche? Primeiro porque eu sou medroso. Eu tenho muito medo. Falo a verdade mesmo para vocês. Tenho muito receio. Receio e se o Dunche sentar na cadeira e sentir o gostinho do poder e romper com o Landim? Do lado do Dunche não tem ninguém capacitado para tocar o Flamengo. Como é que a gente vai ficar? Já aconteceu antes. Aconteceu com o Eduardo Bandeira de Mello. Graças a Deus, o Eduardo teve culhão e inteligência para levar o Flamengo até onde ele levou. Eu não confio no Dunche, que o Dunche tenha esse poder todo. Eu acho mesmo que o Dunche está sendo usado para que o Landim seja o CEO e tenha comando sobre as ações do Flamengo. Mas e se eles romperem? Aconteceu isso em todas as gestões de 2013 para cá. Os rompimentos aconteceram o tempo todo. Mas olha só, o Fabrício falando é ruim, né? Então eu vou trazer para vocês aqui o Valim Vasconcelos falando 3 nomes que foram os responsáveis, na opinião dele, Valim, pela modificação do Clube de Regatas do Flamengo e na transformação do Flamengo como a gente conhece hoje. Senhoras e senhores, Valim Vasconcelos. Mas assim, eu vejo 3 pessoas muito importantes naquela caminhada. O BAP, porque trouxe na parte comercial, basicamente, trouxe a Peugeot,
terminou a negociação com a Adidas, trouxe a Peugeot, e fez o sócio-torcedor, do jeito que era. Então, ele, como VP de marketing, teve uma participação importante no aumento das receitas do clube. Que era uma ideia de vocês, já fazia parte daquele processo. Exatamente. A outra pessoa foi o Rodrigo Tosh, junto com o Marcelo Correia e com o Paulo Dutra, no começo da negociação com a Fazenda, a Secretaria da Fazenda, né, e, enfim, da própria estruturação das dívidas e tudo. E o terceiro foi o Flávio Williman, que foi o jurídico que, assim, reduziu substancialmente a quantidade de processos, conseguiu resolver a questão toda no ato trabalhista. Viram aí? Foi ele que falou. Ele falou do BAP, ele falou do Tostes, ele falou do Flávio Williman. O Flávio Williman é considerado um dos melhores vice-presidentes jurídicos do Flamengo. Você sabe quem que é o atual vice-presidente jurídico do Flamengo hoje? O vice-presidente jurídico do Flamengo, Marco Braz, foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo, e a própria torcida que falou que ia fazer, fez, e foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha, uma situação totalmente constrangedora, foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo, mas ele é a vítima dessa história. Pois é, foi ele que falou, não fui eu. Então, eu vou trazer sempre para vocês todas as informações, doa quem doer. E hoje é isso que acontece no Flamengo. Agora eu vou sair desse assunto que é horrível. Gente, é horrível. É horrível falar sobre política, falar do Flamengo. Mas eu não posso me furtar de falar, mesmo que vocês me entendam mal, mesmo que vocês me julguem mal, eu não vou me furtar de falar porque eu amo o Clube de Regatas do Flamengo e o que eu acredito eu vou passar para vocês sempre, tá? A verdade que eu acompanho, que eu acredito, que eu confio, eu vou lidar com ela e vou passar para vocês sempre, tá? Curta, comenta, compartilha. Vamos seguir com as informações do Mengão Queridão. Gabriel Barbosa, como eu falei para vocês no vídeo hoje mais cedo, deve ficar de fora do jogo contra o Criciúma, no meio de semana lá em Santa Catarina. Isso porque o Flamengo está investindo muito dinheiro na despedida do Gabriel no próximo domingo contra o Vitória no Maracanã. E o Flamengo não gostaria de perder o Gabriel para esse último jogo. Gabriel tem 2 cartões amarelos. Se ele tomar o 3º cartão amarelo lá em Santa Catarina, ele fica fora do jogo contra o Vitória. Mas não é só isso que preocupa o Flamengo. A questão física do Gabriel, ele vem jogando pouquíssimos minutos pelo Flamengo, e a questão física também é um dos atenuadores para ele não ir a Santa Catarina. Com receio do Gabriel se lesionar e se machucar e ficar fora do último jogo, Felipe Luiz deve bater mesmo o martelo para não levá-lo para Santa Catarina. Flamengo, Felipe Luiz e Gabriel entendem que o momento agora é de trégua, é de paz, é da saída de um cara que fez muito de nós chorarmos de alegria, de raiva poucas vezes, mas fez também, mas mais de alegria. Um cara que, acreditem ou não, queiram reconhecer ou não, é um dos caras mais decisivos da história do Flamengo, talvez um dos nomes mais importantes dos últimos 10 anos de Flamengo, um cara que tem recorde de gols em finais, um cara que tem recorde de títulos importantes conquistados pelo Flamengo. Essa semana inteira a imprensa estava babando o Hulk, porque o Hulk quase fez o bingo do futebol nacional, que é ganhar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Pô, o Gabriel ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil e ganhou 2 Brasileiros. Então a gente tem que reconhecer que, por um período muito bom, o Gabriel foi excelente pra gente. Agora não é mais. A decisão que foi tomada, para mim, é a decisão certeira. Mas a gente já sabe que ele vai sair. Ele não vai ficar. Então, daqui até domingo, talvez o momento seja também da torcida dar uma trégua para ele e se despedir daquele que levantou taças, encorou vozes e nos deu alegria por um tempo. Já fui Gabizete, não sou mais hoje, mas acho que o momento é de falar, Gabriel, muito obrigado. Seja feliz no seu último jogo pelo Flamengo e vá com Deus. O que vocês pensam a respeito disso? Para mim, é trégua, agradecimento, coração limpinho e gratidão. E para você, o momento é qual? Coloca aí nos comentários, por favor. Agora, se o momento é de paz, de amor, de trégua com Gabriel,
A torcida não tá querendo saber muito disso do Alcaraz, não, cara. Bom, assim como o Rossi, a torcida rubro-negra também tá pegando bastante no pé do Charlie Alcaraz. Muito em consequência dos valores que foram pagos pelo meia argentino. Aos 21 anos de idade, Alcaraz é a contratação mais cara da história do Flamengo. E, até agora, não trouxe o retorno que a impaciente e magnética torcida do Flamengo esperava. E cá pra nós, alguém que chega com a bagatela de ser o cara mais bem pago da história do clube, de um clube do tamanho do Flamengo, tem que dar resultados rápidos, né? Mas isso não é culpa do Alcaraz. A diretoria rubro-negra se viu, de repente, em determinado momento, com um planejamento fraco, teve que pagar, não só pelo Alcaraz, mas também como Plata, valores acima dos valores de mercado. Charlie Alcaraz é um excelente jogador. Acredito muito no potencial dele. Não acho que é bagre, apesar de que você vai me dizer sua opinião sobre isso. Ele é bagre ou não? Para mim não é. Para mim ele vai ser um excelente jogador de futebol. Mas tem 21 aninhos. Ainda precisa de uma adaptação. Ainda precisa de tempo para poder provar se pode ou não vestir o manto sagrado, que não é fácil de vestir, não. Já vi Marcelo Cirino chegando no Flamengo falando em bater os números do Zico e saindo pelo esquecimento do ralo à esquerda. Então vestir o manto sagrado não é fácil. E ele vai precisar de tempo para provar se pode ou não pode ser esse atleta. Mas eu te pergunto, você acredita que o Alcaraz possa dar a volta por cima, como o Everton Cebolinha deu, como o Michael deu, como tantos outros deram, até o próprio Eric Pulgar? Coloca aí nos comentários. Sobre Gonzalo Plata, esse está sendo o contrário. Quando ele chegou no Flamengo, ele estava desacreditado lá no mundo árabe. Nem jogando ele estava. O treinador dele tinha sido treinador na seleção do Equador. E por uma única indisciplina, o afastou da seleção equatoriana e não quis mais trabalhar com ele. Quando chegou no clube que ele estava, a primeira atitude desse treinador foi escantear o atleta, que treinava, mas não jogava. Desacreditado, o Flamengo foi lá e comprou o Plata, pelo menos 20% acima do valor de mercado dele. Pagou uma coisa absurda, mas o moleque tá dando retorno. Seja jogando de ponta direita, seja jogando como centroavante, Plata vem agradando, pelo menos a pessoa que vos fala. Ainda não mostrou todo o seu potencial? Claro que não, tem pouco tempo de Mengão, mas já deu para ver que o moleque não foge da raia. Ele enfrenta os desafios e com certo sucesso até. Por isso, clubes da Inglaterra começaram a despertar no Plata o interesse de levá-lo para lá. Bom, o que a gente tem que entender é que esses clubes europeus, eles trabalham com listas. E muitas vezes esses clubes deixam as listas vazarem para sentir o termômetro da arquibancada, para sentir aquilo que os clubes e os atletas pensam a respeito. Já cansei de ver o Gabriel na lista do Barcelona, do Real Madrid e nunca ter nenhum tipo de negociação. Isso aconteceu agora com o West Ham e com o Gonzalo Plata. Vazou a lista lá com o nome do Gonzalo Plata como um dos pretendentes do West Ham. Mas o diretor de futebol do West Ham veio ao público dizer que não é assim não, que nunca houve um contato com o atleta, que o nome pode até estar figurando na lista, mas que eles não têm interesse nenhum em levar o jogador para lá. Entretanto, o staff do Plata, em entrevista, em conversas com a imprensa equatoriana, disse que tem papos com clubes da Premier League e que espera que na metade do próximo ano, em julho de 2025, o Plata possa retornar à Europa para um outro grande clube. Plata ainda é muito novo. E se conseguir fazer uma primeira perna de 2025 muito boa, sendo útil ao Flamengo no Mundial de Clubes, não duvido que clubes europeus possam vir pelo atleta, que uma vez foi denominado como o Neymar equatoriano. Vocês acreditam que o Plata tem essa bagagem toda? Coloquem aí nos comentários se vocês estão gostando ou não do Gonzalito Plata. Bom, e se o Felipe Luiz bateu o martelo sobre a não utilização de Gabriel para o jogo contra o Santa Cruz, ele também bateu o martelo sobre um profissional que ele quer junto com ele no Flamengo para 2025. Eu estou falando do Vinícius Bergantin. Vinícius Bergantin foi trazido ao Flamengo pelo técnico Tite para organizar a defesa rubro-negra. Não organizou. O Tite saiu e como ele foi contratado pelo Flamengo, ele permaneceu. Pelo Flamengo, ele poderia sair agora. O Guarani estava negociando com o Vinícius para levá-lo para ser treinador principal do Guarani na Série C do Brasileirão no próximo ano. Mas o Felipe Luiz conversou com o Vinícius e disse que gostaria de contar com ele para o próximo ano. Então, atendendo a um pedido do Felipe Luiz,
Vinícius Percatin decidiu permanecer no Flamengo e disse não para a equipe do Guarani. Agora, o plano do Guarani é ir atrás de um outro treinador rubro-negro, o Maurício Souza, lembra dele? Pois é, agora ele está com o sub-23 do Red Bull Bragantino e o Guarani vai atrás dele para tentar levá-lo para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz já começa a preparar tudo para o próximo ano. Eu tenho até informações que algumas pessoas do lado do BAP já tiveram alguns contatos preliminares com o Felipe Luiz. Claro, conversas tranquilas, sem passar por cima do processo eleitoral, mas já querendo se inteirar das ideias do Felipe Luiz. Gente, falta 7 dias para a gente conhecer o nosso presidente, o nosso novo presidente. Fica bem claro aqui para vocês, quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu sou contra o continuismo, todo mundo sabe. Eu acredito que uma mudança se faz necessária neste momento para que a gente possa dar um salto ainda maior. O candidato de oposição ao BAP, Valim Vasconcelos, reconheceu que BAP, Toches e Willerman foram os responsáveis por trazer o Flamengo à saúde financeira novamente. Os três estão juntos, na chapa do BAP. Agora, quem ganhar vai ter o meu apoio e o apoio da nação rubro-negra, seja o nome que for. Apoio em forma de elogios quando acertarem e de críticas quando errarem. Então, até dia 9 de dezembro, eu tenho meu posicionamento favorável ao BAP. Depois, eu terei o meu posicionamento favorável a quem assumir a cadeira, seja quem for. Porque, em primeiro lugar, vem o Clube de Regatas do Flamengo. Na minha vida, Deus, minha família e o Mengão queridão. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Excelente semana. Saudações rubro-negras.